Hoje eu trouxe aqui uma convidada especial para falar com vocês sobre o assunto maternidade e pós-graduação. Essa é a Fernanda Reichert, ela foi minha professora numa disciplina durante o doutorado e ela também está à frente do projeto Mulheres em Inovação, além de ter sido recentemente convidada a integrar o projeto Parenting Science. Então, mais do que ninguém, ela tem propriedade para falar esse assunto e complementar muitas lacunas que ficaram da nossa conversa da semana passada. Professora, muito obrigada pela participação. Acho que a gente pode desenvolver uma conversa em cima de alguns tópicos que foram abordados, na maioria ali nos comentários, muita coisa veio também por direct. O primeiro tópico que eu gostaria de falar é sobre rede de apoio. Eu não tenho filhos ainda, não sei se terei, mas eu tenho um tempo para pensar nisso depois do doutorado. E eu sei que isso não é uma realidade para muita gente. Eu tenho pessoas da minha família que já precisaram de ajuda também e vejo com colegas também, mestrandas e doutorandas, como essa ajuda é necessária. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a rede de apoio. Bom, então, em primeiro lugar, Alana, muito obrigada pelo convite. Acho que é uma oportunidade, né, da gente discutir um tema que realmente é muito importante, gera muitas dúvidas, angústias, porque a gente tem uma discussão profissional e pessoal juntas aqui, né? Então, certamente é um tema relevante para a gente conversar. Então, pessoal, espero que nos acompanhe aí, né, e que essa discussão ajude a esclarecer aí algumas dúvidas. Bom, essa decisão, o que acontece? Bom, obviamente, acima de tudo, vai ser uma decisão do casal, da pessoa, do casal, né, enfim, e ponto, tá bem. Mas nada impede da gente ir atrás de algumas outras informações, de ver como é que funciona, experiências de outras pessoas que passaram pela mesma situação, ver como lidaram com isso, né. E, de fato, uma das questões bem importantes é essa rede de apoio, né, como tu falaste. E a gente tem, na verdade, duas linhas para tratar dessa rede de apoio. Uma linha que envolve o apoio em casa, da família, né, do parceiro, escola, por que não, né? Então tem mães, foi meu caso, opta por colocar logo na escola. Meu marido estava morando em outra cidade, né, até a minha filha completar 2 anos, então eu tive que contar com isso também, com a família. Minha mãe se revezava quando eu dava aula de noite, minha mãe dormia lá em casa, então precisa dessa rede de apoio para conseguir trabalhar, ponto, né, ou trabalhar, estudar, enfim, depende da fase que a pessoa está, seja estudante de mestrado, doutorado ou então docente, né, mas essa rede de apoio para tu conseguir depois seguir com o mínimo necessário, digamos assim, que a tua profissão ali, estudante ou docente, te exige. Isso falando depois da licença maternidade, né? Sim. Depois a gente pode entrar um pouco nas questões mais da licença. E o outro lado da rede de apoio é dentro do ambiente da tua pesquisa, né? Então, nós somos da área de administração aqui, pós-graduação em administração, então nós não temos laboratórios. Mas, por exemplo, quem trabalha em laboratório, às vezes tu tá ali criando um bichinho, trabalhando, desenvolvendo uma matéria, alguma coisa, aquilo não pode ficar parado 6 meses, por exemplo. Sim, produtos químicos, reagentes. Exatamente, prazo de validade, ou tu tem um edital e tu comprou material para aquele período e não tem o que fazer com aquilo ali, né? Então, essa rede de apoio na pesquisa é muito importante, porque a pesquisa não pode parar. E hoje é tu que está de licença, amanhã pode ser a outra, pode ser a tua colega de pesquisa, ou mesmo que não seja, mas enfim, essa rede de apoio é muito importante. Mesmo nas áreas que não se tem essa questão do laboratório, da bancada, como a nossa, mas assim, daqui a pouco tu tem que ter o apoio do teu orientador, dos teus irmãos de orientação, digamos, porque daqui a pouco vocês estão envolvidos no mesmo grupo de pesquisa. Um foi lá, entrevistou uma empresa, mas aquela empresa vai servir para o teu recorte da tua pesquisa também. Então tem que ter essa colaboração. E o orientador, né, orientadora, obviamente, tem que, e a gente viu muita história ruim ainda, sim. Mas obviamente tem que
ter uma abertura para isso, entender, saber que não é uma doença, tu não tá sumindo do mundo. Não, é a nossa espécie sendo perpetuada. Isso aí, deviam estar felizes, né? Sim, de estar aplaudindo de pé, porque olha, não é fácil. Isso aí. Então, claro, é muito, muito importante esse apoio, assim, para que se consiga dar seguimento a pesquisa em si do momento, mas não só isso, a publicação depois. Então talvez tu vai ter um papel menor numa publicação naquele período, no período que segue a licença maternidade, porque assim, a licença 6 meses, ok, tu não vai voltar nos 6 meses e um dia e tá lá ponto de bala. Sim. Né? Tua cabeça tá em outro lugar, ainda tá aquele conflito da separação do bebê, né? Então botou em escolinha, por exemplo, que foi meu caso, aquele início tu não pode contar com aquele tempo disponível, porque a criança fica doente semana sim, semana não. Então tu tem que ter essa flexibilidade, né? E esse apoio aí do grupo para que tu consiga, a tua participação talvez seja menor, mas tu vai conseguir ali ter alguma participação naquela publicação, ter teu nome, continuar trabalhando no teu currículo, porque a gente, no fim das contas, somos avaliados por pontos, né, das nossas publicações, né? Então isso pesa muito, essa questão da publicação. Sim. Professora, agora sobre produtividade. Eu sei que eu tenho muitas seguidoras ainda apenas alunas de mestrado e doutorado, mas também tenho muitas seguidoras que já são docentes e é um assunto que importa para todo esse público. Então, o que a gente tem sobre produtividade? Tá. Como é uma carreira, né, a carreira acadêmica é uma carreira que a gente já, como temos muitos anos de estudo, até de fato, mesmo quem siga direto graduação, mestrado, doutorado, acaba numa idade, acaba já mais velho do que alguém que se forma e vai para o mercado de trabalho, né? Então, vai se adiando essa questão da maternidade e não só em função da idade, mas é uma dedicação absurda, todos sabemos, né? Mestrado, doutorado, aquela coisa, é muita dedicação. Então a maternidade vai sendo adiada. O que a gente tem em média, as docentes têm o seu primeiro filho aos 32 anos. E no Brasil, no geral, essa média é 26 anos. Então a gente já vê uma diferença grande aqui, de fato, do perfil dessas mães, tá? E além disso, o primeiro filho elas vão ter docentes, né, vão ter mais ou menos ali aproximadamente 3 anos depois da sua contratação. Tá? Então foi contratado, deu aquele ciclo, tá mais ou menos na idade de querer ter filho e também já estabilizou um pouco no seu novo trabalho e engravida. Que implicações isso tem na produtividade? São geralmente recém-doutoras. O doutorado é uma das fases que a gente mais gera novos conhecimentos, logo mais publicações, né? Tu está participando de grupos de pesquisa, tu está interagindo com outras pessoas, muitas vezes tu fez um sanduíche, tu tem publicação com o pessoal de fora, o teu orientador participa de outros grupos, tu tem publicação com o orientador, com os outros orientandos do mesmo orientador, então, e a tua própria pesquisa, obviamente. Então é uma fase que a gente tem muito material, então tu vem naquela ascensão e para 6 meses, digamos, tudo bem, tem um monte de gente que trabalha, eu fui uma que terminei um artigo também que eu estava trabalhando na minha licença e tal, mas não é o ideal, né, gente, vamos curtir o filho. Tá, mas a gente sabe, tem as pressões, enfim. Então tu está vindo dessa alta produção e para 6 meses, e como eu falei, a gente não volta nos 6 meses e um dia e retoma tudo como se nada tivesse acontecido. Então tu tem uma queda muito grande, e aí vem um outro dado que é muito importante, que é o tempo de retorno para a tua produtividade voltar ao normal. Isso é quando a criança atinge 4 ou 5 anos, que o gráfico começa a voltar. Então pensa no impacto disso, nós somos avaliados, éramos triênio, agora quadriênio, né? Mas a gente tem é um quadriênio perdido. Sim. E se tu tem 2 filhos, não consegue mais voltar, por exemplo, para te credenciar um programa de pós-graduação.
Sim. Então aí a gente tem muitas histórias até assim de mães, por exemplo, com neném pequeno e tal, que foram convidadas a se retirar do programa porque os seus pontos estariam prejudicando o desempenho do programa. Fora mães que optam, olha, não estou conseguindo, então vou sair porque não consigo dar conta dessa demanda, né? E um outro dado relacionado a isso, de alto impacto, é que as recém-mães, assim, digamos, não conseguem, justamente por causa dessa carga toda, desenvolver um novo projeto e aplicar para editais de fomento. Sim. O que acontece? Não aplico para edital de fomento, não ganho financiamento, não tenho projeto em andamento, não tenho bolsistas, não produzo. E tu não consegue nunca mais, consegue, né? Mas exagerando, é muito difícil sair e retomar, né, os níveis anteriores. Enquanto que a gente tem então esse gráfico das mulheres, né, a produtividade está subindo, cai, depois volta, dos homens cresce, né, segue na mesma tendência, claro, né, porque a carga maior fica para a mulher, né. Então, de novo, a decisão, no fim das contas, óbvio que vai ser do casal. Se tá com vontade de ter filho, vai e tenha filho, porque é a melhor coisa do mundo. Vale mais que qualquer publicação. Devia valer pontos. Devia valer pontos. E essa questão do pontos, na verdade, teve uma campanha aqui no primeiro simpósio do Parenting Science, em 2018, que foi lançado o hashtag maternidade no Lattes. Justamente por quê? Porque aí a gente começamos a fazer essa campanha do hashtag para colocar e no Lattes, no campo aberto, porque não existia campo, não existe ainda, já foi aprovado, sim, mas não está em uso ainda, tá? Questão de sistema. Mas no campo aberto a gente coloca. Então eu, por exemplo, tenho lá, mãe de uma filha, estive em licença maternidade em 2016. Por quê? Porque no momento que o avaliador, né, tu fez uma submissão para um edital de fomento, o avaliador vai olhar o teu currículo, tudo bem, tu não vai contar os pontos pela publicação que tu não teve, tá? Mas ele vai pelo menos entender que aquele buraco na tua produtividade não é porque deu um branco criativo, não consigo mais produzir, não, tem uma razão ali, né? Então, também isso aí acaba tentando assim trazer esse alerta, né, também para os avaliadores. E essa questão daí de adaptar, então, por exemplo, avisar no Lattes, que tu tem também vários movimentos a partir disso, ou já tinham, né, esses movimentos, mas alguns tomaram força, inclusive com o Parenting Science, de editais, por exemplo. Geralmente o que a gente tem lá? Avaliação de currículo dos últimos 5 anos. Bom, se teve um filho, tu avalia 6 anos por trás, porque aí tu pega o período antes da mulher entrar em licença e tu tem ainda aquela produtividade que ela tinha. Sim. Isso começou com o Instituto Serra Pilheira, que é uma fundação particular, mas agora a gente já tem editais públicos que já estão comportando um pouco isso. E algumas universidades daí estão fazendo. O próprio edital da URGS agora, que saiu para os recém-contratados, tem essa regra. Nossa, que então ótimo. Isso já é ótimo, já é algo a mais aí que se conseguiu nesse sentido, né? Eu acho, daí opinião pessoal, eu gostaria de ver um próximo passo os programas de pós-graduação contar isso no credenciamento também, mas aí precisa, claro, de um alinhamento com o CAPES, porque não adianta o programa ter isso e a pontuação não um movimento maior. Outra coisa também que eu falei no post naquele dia, e eu acho que a professora pode dar mais detalhes, é sobre a licença maternidade. Então, a gente também teve uma época que não tinha licença maternidade para as alunas, né? Então, tu arcava com aquele tempo ali, né? Um doutorado de 4 anos, se tu quisesse parar um pouco, tu ia apenas ter que fazer mais rápido depois, né? Mas aí, tudo bem, já se tem um certo tempo aí, não sei te dizer de quando, mas já tem a licença maternidade. E tem de bolsa também, que também é uma conquista mais recente. Então, na verdade, a docente, a aluna bolsista pode pedir a extensão da bolsa, né? Então, junto com a extensão do prazo, viria a extensão da bolsa, tá? Sim, que ótimo. Então, tem essa legislação aí. Apesar de eu conhecer alguns casos que teve uma certa dificuldade na implementação de fato
disso, tá? Mas em termos de legislação, existe a CAPES e CNPq que dão essa extensão da bolsa também. Bom, e aí é isso, então o programa, claro, de novo, se é uma pesquisa que precisa do andamento, de novo, a importância lá do primeiro assunto que a gente falou da rede de apoio. Sim. Porque por mais que a aluna esteja de licença, né, fora ali do ambiente escolar ali, mas a sua pesquisa muitas vezes pode continuar andando, sim, né, dependendo da formação. E é tudo, eu imagino, assim, uma questão de razoabilidade. Claro que para ela também, em algum momento, se precisar responder um e-mail, se precisar... Acho que todo mundo sendo razoável dá para levar, né? O problema são sempre os casos mais extremos, né? E o grupo, digamos, que vai tocar tem que estar ciente o quê? Que tem um alto grau de imprevisibilidade. Sim. Sim. Então, por mais que a nova mãe, então, né, topou, não, vamos nessa reunião de grupo, enfim, né, pode acontecer alguma coisa ali, enfim, ela acabar não conseguindo ir, né. Eu, durante a minha licença, trabalhei online, tive colegas que foram lá em casa, então. Mas a questão das mães alunas, né, até quando voltam, ou seja, tem que vir fazer, como a gente falou, alguma reunião, alguma coisa, mas mesmo após a licença vão retornar à sala de aula, né, como alunas retornando à sala de aula. Tem um outro problema que, dependendo do ambiente, né, da universidade que elas estão, tu não tem um ambiente muitas vezes para amamentar, caso tu vai levar o filho, ele ainda está amamentando, né, então não tem muitas vezes ambiente para amamentar, fraldário, sim, né, então não é só aquela questão da vontade da mãe voltar, tem toda uma estrutura, sim, estrutura de pessoas, de apoio, de entendimento, que tem que estar receptivos para isso, né? Então, pode ser uma situação muito difícil, né? Sim. Mas, por outro lado, é compensador, é bom tu voltar a pensar além de fralda, né? Sim, ou fazer discussões, né? Então, isso é muito bom também, esse retorno. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o fim dessa entrevista, então eu acho que nós falamos aqui sobre os principais tópicos que vocês mesmas abordaram nos comentários. Queria agradecer muito a professora Fernanda e pedir para ela deixar um recado final, então, para quem nos acompanhou sobre esse tópico. Então, tá, agradeço mais uma vez, Ana, acho que é muito importante a gente discutir esse assunto. E assim, pelo meu exemplo, né, que tenho uma filha de 3 anos, engravidei no doutorado, defendi grávida, passei no concurso grávida, sou professora na pós-graduação, acho assim, não me arrependo de nada disso, acho que foi maravilhoso, né, eu fui mãe aos 36 já, né, então também não ia ficar pensando muito tempo. E é muito bom, é um legado assim que a gente também deixa. Eu vejo assim, a Mel é orgulhosa de dizer que a mãe é prof. Legal. Né? Então é uma vivência assim que a gente se complementa, porque a gente começa a ver diferente a profissão também. Tanto em termos de prioridades, como em termos de até o próprio relacionamento com os orientandos, com os alunos. Eu acho que a tua empatia aumenta, né? Então acho que é bom em todos os aspectos. Não é fácil, mas é bom. Então tá, é isso aí. Obrigada, professora.